Olá, meus amigos, como vão os estudos? Hoje vamos dar seguimento à correção da redação escrita por nossa aluna. Porém, antes eu gostaria de deixar dois recados. O primeiro é: não deixe de assistir a todos os vídeos, pois quanto mais vídeos você assistir, mais ideias você terá e menos erros você cometerá quando for escrever a sua própria redação. O segundo é: compartilhe esse vídeo em suas redes sociais. Pode ser no Facebook, no WhatsApp ou no Instagram. Assim você estará me ajudando a fazer com que este canal seja conhecido pelo maior número de pessoas. Então vamos lá. A aluna inicia o terceiro parágrafo escrevendo na linha 13 o seguinte: outrossim, destaca-se a falta de infraestrutura que a polícia enfrenta. Observe que a palavra outrossim foi escrita incorretamente. O correto é escrever tudo junto e com dois S's. A palavra outrossim equivale à expressão do mesmo modo ou igualmente. Assim, também seria correto escrever: igualmente, destaca-se a falta de infraestrutura que a polícia enfrenta. Observe que a palavra outrossim funciona como elemento de coesão entre o terceiro parágrafo e o segundo parágrafo. Vamos recordar que no segundo parágrafo, a aluna escreveu que o direito à segurança e o direito de ir e vir estão sendo prejudicados, e que isso se deve às mazelas da precariedade do serviço da segurança pública. No terceiro parágrafo, a aluna acrescenta um outro problema, que é a falta de infraestrutura que a polícia enfrenta, utilizando para isso a expressão outrossim. Observe: igualmente, destaca-se a falta de infraestrutura. Outrossim, destaca-se a falta de infraestrutura. Aqui fica a dica: tanto a expressão outrossim quanto a expressão igualmente estão corretas. Todavia, para demonstrar domínio da norma culta, o ideal é fazer a opção pela expressão outrossim. E não se esqueça de escrever tudo junto e com dois S's. Continuando, em seguida, a aluna escreve: destaca-se a falta de infraestrutura que a polícia enfrenta, uma vez que as viaturas e o armamento estão sucateados. Observe que a expressão uma vez que foi escrita entre vírgulas e está correta, pois as expressões explicativas devem ser isoladas por vírgula. Observe que a expressão explicativa uma vez que equivale a já que. Assim, se a aluna tivesse escrito: destaca-se a falta de infraestrutura que a polícia enfrenta, já que as viaturas e o armamento estão sucateados, a frase estaria igualmente correta. Porém, aqui fica a dica: a expressão explicativa já que é bastante utilizada pelas pessoas no cotidiano. Já a expressão uma vez que é pouco utilizada na oralidade. Por isso, para demonstrar domínio da norma culta, prefira utilizar a expressão explicativa uma vez que, sempre isolada por vírgula. Continuando, na linha 14, a aluna escreveu: as viaturas e o armamento bélico disponível a seus agentes. O correto seria escrever: as viaturas e o armamento bélico disponíveis a seus agentes. Aqui fica a dica: o adjetivo bélico significa tudo aquilo que está relacionado com a guerra. Assim, a expressão armamento bélico equivale a armamento de guerra. Observe que se a palavra armamento fosse substituída pela palavra material, o texto ficaria mais conciso. Mas afinal, o que é concisão? Em linhas gerais, podemos dizer que concisão é a capacidade de comunicar o maior número de ideias com o menor número de palavras. Observe que, por ser uma palavra genérica, a palavra material engloba todos os materiais relacionados com a guerra, tais como viatura,
armamento, capacete, entre outros. Assim, se fosse escrito as viaturas e o material bélico disponíveis a seus agentes, o texto ficaria mais conciso e igualmente correto. Continuando, na linha 15, a aluna escreveu: concomitantemente, a falta de manutenção e precariedade. A palavra concomitante significa duas ações que se realizam ao mesmo tempo. Por isso a frase está incorreta. Observe que, analisando as ideias constantes no texto, podemos afirmar que as viaturas e o material bélico estão sucateados por causa da falta de manutenção. Em outras palavras, em razão da falta de manutenção. Assim, para que a frase ficasse mais coerente, o ideal seria escrevê-la da seguinte maneira: as viaturas e o material bélico disponíveis a seus agentes estão sucateados em razão da falta de manutenção. Continuando, na linha 17, a aluna escreve: de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA, entre os anos de 2015 e 2017, houve um aumento de 76,5%. O trecho entre os anos de 2015 e 2017 é classificado como oração temporal adverbial. Por essa razão, foi corretamente isolado por vírgula. Aqui fica a dica. Dizendo de uma maneira bem simples, oração adverbial temporal é toda aquela que descreve um período de tempo. Por exemplo, ontem de manhã, semana passada, mês que vem, entre outras. Essas orações obedecem a uma regra bastante simples. Se vierem no início da frase, deverão ser separadas por vírgula. Se vierem no meio da frase, intercalando duas orações, deverão ser isoladas por vírgula. E se forem escritas no final da frase, não haverá o emprego de vírgula. Assim, a frase acima poderia ser reescrita das seguintes maneiras: entre os anos de 2015 e 2017, vírgula, houve aumento no número de homicídios no Brasil. Houve aumento no número de homicídios no Brasil entre os anos de 2015 e 2017. Continuando, na linha 18, a aluna prossegue escrevendo: houve um aumento de 76,5% de homicídios no Brasil em relação a anos anteriores. Índice este que é maior que a mortalidade da guerra do Iraque. Observe que no trecho índice este que é maior que a mortalidade, a expressão índice este foi escrita corretamente, pois o pronome este é um pronome de primeira pessoa do discurso. Para que possamos compreender melhor esse assunto, vamos recordar quais são as três pessoas do discurso. A primeira pessoa do discurso está relacionada a quem fala ou transmite a mensagem. A segunda pessoa diz respeito a quem ouve ou recebe a mensagem. E a terceira pessoa é a pessoa de quem se fala, ou seja, o assunto da mensagem. Assim, de acordo com essa classificação, o pronome pessoal eu pertence à primeira pessoa do discurso. O pronome tu pertence à segunda pessoa. E o pronome ele pertence à terceira pessoa do discurso. Já o pronome demonstrativo este é classificado como sendo de primeira pessoa porque é utilizado para se referir aos objetos que estão próximos de quem fala. Por exemplo, imagine que o objeto caneta esteja próximo de mim. Então eu tenho que dizer: esta caneta é minha. Agora imagine que esta mesma caneta esteja próxima da pessoa com quem eu falo. Então eu tenho que dizer: essa caneta é minha. Por outro lado, se esta mesma caneta estiver longe de mim e longe da pessoa com quem eu falo,
eu tenho que dizer: aquela caneta é minha. Agora vejamos um outro uso dos pronomes demonstrativos. Utilizaremos o pronome demonstrativo para nos referir a um termo citado anteriormente. Para nos referir ao termo citado por último, utilizaremos o pronome de primeira pessoa. Para nos referirmos ao penúltimo, utilizaremos o pronome de segunda pessoa. E utilizaremos o pronome de terceira pessoa para nos referirmos ao antepenúltimo. Por exemplo, observe a frase seguinte composta por 3 termos. Meus 3 filhos, Pedro, Tiago e Ricardo, são excelentes profissionais. Este é médico, esse é engenheiro e aquele é professor. O pronome este se refere ao último termo, Ricardo. O pronome esse se refere ao penúltimo termo, Tiago. E o pronome aquele se refere ao antepenúltimo termo, Pedro. Agora, observe a seguinte frase composta por 2 termos. Lá estavam o menino e a menina, esta de camisa branca e aquele de camisa listrada. Aqui, o pronome esta se refere ao último termo, menina, e o pronome aquele se refere ao penúltimo termo, menino. Quando a frase possuir somente um termo, devemos utilizar o pronome este. Por exemplo, lá estava o menino, este de camisa listrada e calça vinho. Agora que já sabemos o uso correto dos pronomes demonstrativos de acordo com as pessoas do discurso, vamos analisar novamente a frase escrita pela aluna. Observe que a aluna escreveu: houve um aumento de 76,5% de homicídios no Brasil. Ou seja, houve um aumento de 76,5% no índice de homicídios no Brasil. Portanto, podemos afirmar que a palavra índice aqui está subentendida. Em seguida, a aluna escreve: índice este que é maior que a mortalidade da guerra do Iraque. Portanto, podemos afirmar que a aluna utilizou o pronome este para retomar um termo que estava subentendido na oração anterior. Um forte abraço e até o próximo vídeo.